Aleluia, irmãos. Glória a Deus. É um motivo de muita alegria estar aqui, irmãos. E acredito que também vocês se alegram, porque a obra do Senhor não parou, a obra do Senhor não cessou, a obra do Senhor continua sendo feita. Mesmo à distância, mesmo com este isolamento, nós estamos juntos ao mesmo tempo, louvando e bendizendo o nome dele. E eu gostaria de pedir para que você, da sua casa e do seu lar, você começasse uma oração, pedindo para Deus para que Ele venha estar contigo neste momento. De onde você estiver, se você não estiver na sua casa, se você estiver em algum outro ambiente, peça para que Deus esteja com você. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus e Pai de poder e graça, Pai das nossas vidas e dono dos nossos dias, Pai, para todos sempre, Deus, nós iremos te exaltar e te agradecer, pois Tu és, meu Pai, o único Deus, o único que pode todas as coisas, Deus, e tudo está sob o Teu controle, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós viemos aqui até a Tua casa, Deus, com todo o desejo do nosso coração, Deus, para te exaltar e te agradecer, ó Deus. Nós viemos, meu Pai, cada um no seu lar aí está assistindo, Deus, para poder exaltar e agradecer o Teu santo e poderoso nome, Deus, pois Tu és santo e poderoso em todos os momentos, meu Pai. Independente do que o mundo, independente do que a mídia tem tentado impor, meu Pai, nós sabemos que Tu és o nosso Deus, meu Pai, o nosso protetor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus. Socorro bem presente na angústia, Deus. E nós estamos passando por um momento de tribulação, ó Deus, mas eu creio que o Senhor está conosco, Deus, nos livrando de todo perigo, de todo mal, Deus, tirando, meu Pai, tudo aquilo que o inimigo tem imposto, meu Pai, sobre as nossas vidas, Deus. O Senhor tem tirado, tem nos livrado, Deus, para que não venha chegar à nossa tenda, Deus. Então aquieta, meu Pai, as almas de cada um, aquieta o coração de cada um deles, meu Pai, para que eles venham saber que somente o Senhor é Deus e somente o Senhor deve ser exaltado, independente da situação, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Eu convido você a estar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus, dizendo que você, daí do seu lar, você está aí para receber Ele, para receber o Santo Espírito Consolador. Declaremos assim: estamos nós aqui para receber, Senhor, do Santo Espírito, Pai, do Santo Espírito Consolador, pois eu sei que Tu és o único, eterno Criador.
porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Somente Ele pode. Declara assim, ó. Irmãos, esse próximo hino, ele pede para que Deus faça morada em nossas vidas. Ele pede para que Deus entre e habite num lar. Logicamente que nós somos imperfeitos, mas no início do hino, ele já declara isso: eis-me aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza. E ali, havendo um arrependimento, acredito eu que é a forma mais correta, havendo o arrependimento, este é o correto para pedirmos para que o Espírito Santo de Deus faça morada em nossas vidas. Então, peça aí, sai do seu lar, que se for o momento, agora se ajoelha diante da presença do Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu tenho sido tão falho, eu tenho errado tantas vezes, mas o Senhor mesmo assim continua me amando. O teu amor não muda, o Senhor é imutável, Senhor. Então peça o perdão do Senhor neste louvor. Quem quiser adorar louvando, louve. Você tem liberdade. Você tem liberdade, porque a partir do momento que o véu se rasgou, você passou a ter um contato direto com Deus, tendo com o nosso intercessor, Jesus Cristo. Então eu peço para que você feche seus olhos e declare isso para Deus. Aleluia, Deus. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Eis-me aqui, tantas fraquezas
Amém, irmãos. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, o pastor me pediu para que eu trouxesse uma mensagem, né? E, irmãos, eu fiquei muito tempo ali pensando no que trazer, pensando no que falar, mas a palavra só veio a partir do momento que a palavra na verdade só vem a partir do momento que a gente ora. Então, Deus me mostrou qual versículo que eu deveria pegar, qual capítulo que eu deveria ler. E eu peço para que daí da sua casa você feche seus olhos, porque Deus já colocou no meu coração a palavra, e que essa palavra venha a ser transmitida da melhor forma possível. Então eu peço para que você feche seus olhos, para que nós possamos orar e pedir para Deus que venha chegar com clareza. Peça para Deus aí do seu lar que venha chegar com clareza a palavra no seu coração. Senhor Deus e Pai de poder e graça, em nome de Jesus, Pai, nós nos encontramos, Deus, sedentos da Tua palavra, Deus. Sedentos, meu Pai, de ouvir algo, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Que o Senhor possa nos orientar, Deus, debaixo da Tua palavra, Deus, o que é que devemos fazer, Deus. O que o Senhor tem se alegrado, Pai. O que o Senhor quer que nós mudemos, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, unja os meus lábios, Deus, para que tudo aquilo que venha sair, Deus, venha sair com uma sonoridade agradável e que venha entrar nos corações de cada um que estiver ouvindo e que venha enraizar, que venha criar raízes, Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu peço para que vocês aí na casa de vocês abram as Bíblias no Salmo 46. Livro de Salmos, verso 46. Eu vou ler o capítulo todo, que ele é só 11 versículos. Tá? O título diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Tem aqui mais uma outra coisa escrita aqui. Ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano. Cântico. Isso daqui é um cântico que foi escrito por esses filhos aqui de Corá. Por um dos filhos de Corá. Verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Geralmente no finalzinho desse versículo 3 aqui, tem uma palavra... se for uma nova versão vai estar escrito pausa, se for uma versão mais antiga vai estar escrito Selá. Eu dei uma pesquisada, mas não tinha muita coisa a fundo a respeito disso. Mas ao mesmo tempo que falavam que parecia que era algo a respeito de... para os músicos se orientarem, também falavam que era algum outro significado. Então eu preferi deixar de lado para não confundir a cabeça dos irmãos e ensinar algo diferente, algo errado. O verso 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Verso 6 está escrito: bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Verso 7: o Senhor dos exércitos
está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. E o verso 10, que é muito importante. Está escrito assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, tem muita coisa para falar a respeito desse capítulo aqui. Mas Deus me levou por um caminho para que eu entendesse o porquê. O porquê que foi escrito isso daqui, em qual momento foi escrito isso daqui. E eu ali pesquisando, ali procurando, eu vi que se tratava do tempo de Ezequias, lá em 2 Reis, verso 18. Se eu não me engano, eu até marquei aqui. 2 Reis, verso 18. Está até escrito assim: o reino de Ezequias de Judá. Também, se vocês quiserem, tem uma parte também um pouco mais detalhada, como se fosse uma visão de um outro ângulo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, começa a tratar também exatamente desse assunto. E aqui eu não gostaria de ler, eu gostaria que os irmãos na casa de vocês lessem depois com mais calma, pois como eu já disse, não tenho muito tempo. Seguinte, nesse momento aqui, a Bíblia ela relata a respeito de Ezequias. Ezequias foi sucessor de Davi e de outros grandes também que vieram aí. E ele foi levantado para ser rei de Judá aos 25 anos, se eu não me engano, aos 25 anos, e o reinado dele durou, se eu não me engano, 29 anos. E dentro desse tempo, do reinado dele de 29 anos, se passaram muitas coisas. E a parte que eu quero focar é a parte a respeito de vou até ler aqui para mim não esquecer o nome deles. Dois reis, que eram os reis assírios, que era o rei Salmaneser. O seguinte, teve um determinado momento da vida de Ezequias, que, se eu não me engano, com 4 anos de reinado, ele não quis se curvar diante da soberania do rei assírio. E ele se revoltou, ele falou: não vou me curvar, e começou a fazer aquilo que ele queria, atacou a terra dos filisteus e por aí vai, e começou a tomar as terras ali. Só que chegou um determinado momento que esse rei, ele pegou e atacou a Samaria. E, se eu não me engano, ele demorou 3 anos para poder segurar Samaria mesmo, para poder tomar conta do território de Samaria. E passou-se ainda alguns anos, eu estou encurtando bastante a história. Passou-se alguns anos e quem começou a reinar foi Senaqueribe. Só para que vocês entendam, quando a Samaria foi tomada pelos assírios, não foi simplesmente Deus permitiu que isso acontecesse. Isso aconteceu porque aquele povo ele não seguia as leis de Moisés. Aquele povo não fazia a vontade de Deus. Então, por vontade permissiva de Deus, isso aconteceu. E logicamente, que o rei, assim que tomou aquela terra, ele pegou os cativos e mandou cada um para um canto. Pegou e espalhou eles. Então ficou um povo, sabe, sem estrutura. Eles conheceram novas culturas e por aí vai, e começaram a ter uma vida totalmente diferente. E a seguir vem esse rei, se eu não me engano, no 14º ano de reinado de Ezequias. Esse rei Senaqueribe. Aqui que começa a história que eu queria falar para vocês. Nesse momento que teve essa primeira briga, estava, entre aspas, tudo tranquilo. Só que quando esse Senaqueribe assumiu o trono, ele, provavelmente, é uma coisa que eu imagino, irmãos, provavelmente ele deve ter pensado: peraí, ele afrontou a nossa soberania, o nosso poder, então eu vou tomar todas as terras dele. E nesse momento que ele decidiu isso, Ezequias estava lá em Jerusalém,
que está no meio ali de Judá. E ali o exército assírio começou a atacar todas as cidades ao redor. Começou a atacar tudo. E começou a tomar posse. Até que chegou um momento que Ezequias ele ficou com medo. Ele ficou com medo. E por ser carne, acredito eu, ele pediu para que o rei Senaqueribe, eu vou ter que ler toda hora, o rei Senaqueribe retirasse o seu exército. Ele faria o que fosse necessário para que ele retirasse o exército das terras dele. E o rei, muito ambicioso e inteligente, pegou e falou: então faça o seguinte, me mande 10.000 quilos de prata e mais 1.000 quilos de ouro. E assim Ezequias fez. Ezequias pegou e mandou tudo aquilo que ele havia pedido. Só que mesmo assim, ele não cessou, ele não parou. E ele continuou atacando. Ele mandou 3 dos seus. Ele mandou 3 dos seus, vamos dizer, os melhores da guarda. Mandou os 3 para irem à frente juntamente com o exército. E ali eles chegam num lugar muito movimentado da cidade e pedem para falar com Ezequias. E ali no meio se levantam 3 pessoas também muito importantes que vão até eles para poder conversar. Irmãos, prestem bastante atenção e eu quero que vocês tragam para os dias de hoje. Tá? Assim que eles chegam e começam a conversar, um dos representantes da Assíria começa a falar a respeito do que o rei havia mandado dizer. Irmãos, ele foi muito afrontoso. Porque ele diz ali assim: vocês vão perecer. Vocês vão morrer de fome. E ali ele fala muita coisa. Ele até chega a dizer que quando ele tomou as outras terras, quando eles tomaram as outras terras, eles estavam sendo direcionados por Deus. Que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus estava permitindo, porque Deus estava com eles. E que não haveria nenhum Deus que ia livrar eles. Porque se de outras terras não livraram, por que este Deus livraria agora? Então, estava querendo dizer que eles tinham que ceder e somente ficar com aquilo ali. Aceitar aquela situação. E ali um dos representantes do rei Ezequias virou e falou: será que você pode falar em aramaico? Porque em hebraico todos entendem. Então todos vão estar escutando isso daqui. Aí ele falou: não, você acha que eu vim até aqui para falar somente para vocês, para que somente vocês escutassem? Não é para isso. Eu quero que todos aqui escutem que vai chegar um dia, irmãos, isso é forte. Vai chegar um dia em que todos aqui vão perecer tanto, vão precisar tanto se alimentar, que eles se alimentarão das suas próprias fezes e da sua própria urina. E ele acrescenta dizendo: então eu acho melhor que vocês cedam ao rei assírio. Por quê? Ceda ao assírio porque nós vamos te dar uma terra farta. Nós vamos te dar uma terra onde vocês vão poder comer aquilo que vocês plantarem, uma terra que ela é frutífera, uma terra boa, melhor do que vocês confiarem neste rei de vocês que está na lama. Foi praticamente isso. Eu estou usando as minhas palavras para declarar e para falar isso. Então, ali, todo o povo ali que estava escutando, eles já tinham recebido a ordem de Ezequias para que ficassem parados, para que não falassem nada e para que não se amedrontassem neste momento. Enfim, continuando, eu vou tentar ser um pouco mais breve. Quando eles ouviram isso, eles rasgaram suas vestes e foram diretamente contar ao rei. Irmãos, agora eu peço que vocês reflitam a respeito disso. Pensem, vocês ouvindo uma afronta dessa, ouvindo alguém dizer: peraí, mas se Deus não livrou toda a humanidade, por que vai livrar você? O que você tem de diferente? O que o seu povo tem de diferente? Se não livrou nenhum outro. Eu estou trazendo para os dias de hoje, principalmente para essa pandemia. Se Deus não livrou nessa pandemia algumas pessoas que morreram, por que livraria você? E aí que entra este versículo, porque creio eu que foi um versículo para fortalecer
Ezequias. Um versículo para fortalecer aquele povo como um todo, que no caso foi um cântico para fortalecer aquele povo. Irmãos, lembra que eu disse para os irmãos que tinha alguns trechos da Bíblia ali, se eu não me engano, do verso 1 ao verso 3, tinha, no final da frase, tinha pausa ou selá. E tem a mesma coisa no final do verso 7 e a mesma coisa no final do verso 11. E eu consegui separar em 3 partes esse capítulo. A primeira parte, do verso 1 ao verso 3, trata-se da celebração, mesmo que a terra se abale. Mesmo que a terra seja abalada, mesmo que o mar fique revolto, mesmo que, vamos dizer assim, mesmo que a natureza tenha um comportamento anormal, nós devemos continuar exaltando a Deus. A segunda reflexão que eu achei aqui, do verso 4 ao verso 7, trata-se de celebrar a Deus mesmo que os povos se enfureçam. Aqui está declarando exatamente isso. O povo enfurecido com Ezequias, logicamente, mas mesmo assim ainda estavam fazendo a vontade de Deus. Até se vocês continuarem lendo aqui, eu peço para que vocês tenham essa curiosidade, continuem lendo um pouquinho mais para frente, vocês vão ver o que Deus fez de tão grandioso na vida dele. Ele uniu a fé dele juntamente com a fé de Isaías, e Deus fez uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. E é assim que nós devemos proceder. Devemos juntar a nossa fé com a fé dos nossos irmãos e não cessar de orar. Nós não devemos parar de orar, porque é assim que Deus nos quer. Deus quer que nós continuemos fazendo a vontade dEle. Deus quer que nós continuemos buscando Ele em meio às adversidades. Deus quer que nós não venhamos, nos frustrar com as coisas que têm acontecido no mundo, mas que nós venhamos seguir firmes e fortes na presença dEle. Entenda isso, irmão. E a terceira coisa, trata-se de celebrar a Deus mesmo que o Senhor vier com o seu juízo. Por que mesmo que o Senhor vier com o seu juízo? Porque, pense, essa doença, ela está aí para todos, né? Às vezes eu penso que todos vão pegar, às vezes eu penso que grande parte vai pegar e outra parte não, mas quem sou eu, né, para pensar isso? Pensar ou chegar a alguma conclusão. Eu não sou ninguém. Eu tenho que deixar nas mãos de Deus. E eu entendo que isso é a ira de Deus vindo sobre as nossas vidas. Vocês já pararam para pensar o quanto nós, como cristãos, temos sido cristãos de fachada? De fachada. Porque a gente vinha, no caso, para a igreja, chegava aqui na igreja, nossa, que maravilha, vamos orar e tal. Voltava para casa, não tinha um contato com Deus, uma oração, não fazia nada, não louvava, nem sequer colocava um hino aqui no caso eu coloco os hinos às vezes na minha televisão, mas não colocava nem um hino na televisão para poder adorar a Deus dali do seu lar. E depois você ainda se perguntava, poxa, mas por quê, né, que não acontece tal coisa na minha vida? Entenda que Deus, Ele está fazendo isso, irmão, para que você venha retomar os valores da família, para que você venha relembrar de onde você veio, para que você venha relembrar qual é o seu propósito aqui nessa terra. O seu propósito não é simplesmente acordar todo dia de manhã e trabalhar e voltar para sua casa cansado. Muitas das vezes você, está tão cansado, não vou nem comer, vou dormir assim mesmo, sem propósito nenhum. Irmão, cadê a oração? Cadê aqueles crentes, eu vou falar crentes, mas aqueles crentes de antigamente que oravam, que viam o fogo descer na igreja? Poxa, como assim? Que frigidez é isso? Nhaca, que falta de vontade de fazer as coisas de Deus. A gente permite essa situação em nossas vidas. E a única coisa que eu peço para vocês é que reverta isso. Você é o protagonista da sua vida. Você é o único que pode reverter isso na sua vida. Então reverta isso antes que seja tarde. Tem um hino que diz assim: desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Você tem que despertar, irmão, antes que isso tudo aconteça. Irmãos, é somente até aqui. Eu peço para que os irmãos reflitam a respeito disso, continuem lendo, não se esqueçam de ler também 2 Crônicas 32, que mostra uma outra visão
da palavra, principalmente das atitudes que Ezequias tomou para com o povo, para direcionar o povo. Então, reflitam sobre isso e fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus.